Olá, igreja! Todos bem? E o frio? Olha só, vocês se lembram que no pão diário anterior só pararam de espancar Paulo porque os guardas romanos chegaram? E assim Paulo pediu, sendo um judeu, mesmo sendo espancado, para se explicar aos judeus que queriam matá-lo. Afinal, ele fora um deles. Então Paulo começou a contar uma história incrível de transformação. Isso está no capítulo 22. E ele começa a dizer: eu estava a caminho de Damasco para fazer exatamente o que vocês estão fazendo agora comigo. Eu estava indo para espancar, matar e prender aqueles que seguem o caminho. Ele diz no versículo 4: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. Aliás, são testemunhas disso, o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles recebi carta para os irmãos. Então estes que estavam ali sabiam que isto era verdade, Paulo não estava mentindo. E ele continua: aconteceu que, indo no caminho, ao meio-dia, uma grande luz do céu brilhou. Eu estava a cavalo e eu caí do cavalo. Ouvi uma voz que dizia: Saulo, por que me persegue? E eu perguntei: és tu, Senhor? Ao que respondeu: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, mas não perceberam o sentido da voz com que falava comigo. Então eu perguntei: e o que eu devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: levanta, entra em Damasco e lá te dirão tudo o que você deve fazer. De fato, eu fiquei cego por causa do fulgor daquela luz e, guiado pela mão daqueles que estavam comigo, entrei em Damasco. Ali, um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei dos judeus, tendo bom testemunho de todos, esse homem veio até mim, me procurou, pôs a mão em mim e me disse: irmão, recebe novamente a visão. Nessa mesma hora eu recobrei a visão. E olhei para ele e então ele me disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, para veres o justo e ouvires a voz dele de sua própria boca. Porque você terá de ser a sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, ele continuou: levanta-te, recebe o batismo, lava-te os teus pecados e invoque o nome do Senhor. Paulo fez isso, então ele continua contando: eu voltei para Jerusalém e enquanto eu estava orando no templo, tive um êxtase e vi aquele que falava comigo. Ele viu o próprio Senhor, que disse para ele: apressa-te e sai de Jerusalém, porque não te receberão, nem o teu testemunho a meu respeito. E eu disse: Senhor, mas eles sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Então eles realmente não vão querer me ouvir. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei, mas para longe, para os gentios. Até aqui os judeus estavam ouvindo tudo atentamente. Quando Paulo diz que a sua missão era para falar de Deus aos gentios, então os judeus se enfureceram novamente e gritaram: ele tem que morrer, tirem esse homem da terra. Por quê? Porque aqueles judeus, eles davam ordem para Deus. Imagina que alguém vai ser salvo sem obedecer à lei, sem passar pela circuncisão. Escute o que eu estou dizendo. Tem cristãos ainda hoje que querem dar ordens para Deus. Mas se Deus decidiu ser misericordioso para todos quanto nele creem, quem somos nós? Por que a igreja não pode aceitar isso? Que tipo de gente nós estamos sendo? Os que facilitam ou os que dificultam a entrada no reino de Deus? Olha, voltando para Paulo, ele pôde apelar por ser romano, para ser julgado, para ser escutado. E eu vou lhe dizer agora, inicia uma saga de várias apelações e julgamentos, mais ou menos 4 anos. Nós vamos ver daqui para frente. Mas o que eu quero deixar com você é: que tipo de igreja nós temos sido? Deus te abençoe.